Avós. 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 Olá a todos, estamos entrando no ar mais um programa A Voz do Assessor Político, a nossa TV Acapesp. Programa esse que nós iniciamos, este é o segundo programa que nós estamos trazendo ao ar, trazendo as informações não só da nossa entidade Acapesp, Associação dos Consultores, Assessores e Articuladores Políticos do Estado de São Paulo, que já não é mais do Estado e sim do Brasil. Esse programa traz informações de nossa entidade e também da nossa política, de sua história, a sua raiz. Hoje, com muito orgulho e satisfação, nós estamos aqui com a nossa presidente da Acapesp do estado do Pernambuco, a nossa querida Ivete, nossa grande amiga, parceira, companheira já de muitos anos, que acompanha não só o trabalho de desenvolvimento da Acapesp, mas também participando ativamente da história da política, ao lado de sua família, juntamente com seu pai, depois seu esposo e hoje ao lado dos seus filhos. Dona Ivete, muito obrigado por a senhora estar aqui. A senhora veio do nosso estado querido, né? Estado de Pernambuco, que também é a terra, é o estado da minha mãe, que minha mãe é pernambucana. Então, a satisfação em dobro de tê-la aqui junto conosco. E nós gostaríamos um pouco de ouvir a senhora, até mesmo por conta de todos esses anos, graças a Deus que a senhora passou e bem, e pôde acompanhar processos da política que foram desde a época de uma ditadura e depois um processo de uma redemocratização, onde na sua juventude as mulheres elas tinham um outro papel dentro da política e nem poderiam votar, né? E hoje já votam. Então a gente gostaria de ouvir um pouquinho lá atrás como que eram os desenvolvimentos junto com o seu pai, o que a senhora enxergava lá naquela época quando o seu pai ele já lutava pela política, por um Brasil melhor, né? Conta um pouquinho. O meu pai, ele era um político. E ele, por ser político, ele foi muito perseguido. Aí começava aquela perseguição, ele se escondia. Ele era daquelas pessoas que colocava aquele papel, assim, por baixo da porta, assim, depois que o povo tudo estava dormindo, ele ia e colocava aquele papelzinho por debaixo da porta, né? E isso aí trazia uma grande confusão, até que chegou na boca do usineiro. E a gente morava na usina Trapiche. E quando chegou na boca do usineiro, que meu pai era político, aí começou a perseguição para ele e para vários políticos que tinha lá. E a senhora chegou, nessa época, chegou a visualizar questões até mesmo de ameaças, de morte ou agressões? De morte. Quando começou a ameaça de morte, o meu pai saiu de 9 horas da noite por dentro das canas, que não podia nem andar pelo caminho. Nem pelo caminho ele podia andar, só podia andar por dentro do mato. Ele andava a noite todinha por dentro do mato, dormia dentro do mato. Aí, quando amanhecia o dia, ele começava a andar e assim ele chegou na cidade de Ponto dos Caivais. Aí ficou na casa do cunhado dele. Aí ele ficou lá. Na casa do cunhado, não, na casa de Severina, uma grande amiga dele. Aí ele ficou lá. Aí não pôde mais voltar. Ele não voltou mais para a usina Trapiche. Ele já ficou lá mesmo. Aí sumiu-se outro, que era amigo da gente, que era seu Olabe. Esse homem sumiu, a família ficou muito aperreada, tinha 10 filhos. Ficou a esposa muito aperreada, esse homem sumiu, que ninguém encontrava esse homem.
em lugar nenhum. E a família foi viver assim, por intermédio do pai dela, da mãe dela, que morava em sítio. E ela foi, se abrigou lá na casa da família dela. E o marido completamente não aparecia em canto nenhum. E depois, depois de mais de ano, foi que esse marido dela veio aparecer. Ele disse que estava preso. Agora eu me esqueço do nome da cidade que ele foi preso. Ele ficou lá preso. Aí depois soltaram ele e ele foi para casa. Eu ainda vi ele chegar na casa dele. E o meu pai também estava vivo, mas não pôde mais voltar para a usina onde ele trabalhava. Qual era o maior desejo da época que a senhora notava junto com o seu pai? Pelo que eles lutavam mais na época? Quais eram as melhorias, os anseios que naquela época o povo ele tinha? Meu pai não chegou a receber nada da política. Ele não recebeu nada sobre a política, nada. Só foi somente perder. Ele só foi perder. Ele queria ver uma melhora. Ele fazia isso aí, essas entregas desse papel, tudinho, porque ele queria ter uma melhora, ganhar um dinheiro a mais. Mas não chegou ele a receber esse dinheiro. Esse dinheiro ele não recebeu. Está entendendo? Mas ele nunca deixou de ser político. Ele morreu sendo político. E depois a senhora se casou com um novo político. Aí, quando eu me casei, meu esposo também era político também. E Tá entendendo? ele também militava junto aos partidos políticos. E ele tinha um irmão dele também, que foi político também. Essa família é toda assim, vem toda sendo política. Dentro desses anos, o que a senhora notou dentro de uma evolução? De 50 anos para trás até os dias de hoje, a senhora acredita que houve uma evolução? Todas as lutas que houve no passado, até mesmo do seu pai buscando um país melhor, depois seu esposo também, muito guerreiro e atuante, buscando uma melhora na sociedade em geral. A senhora nota que houve uma evolução ou precisamos melhorar e trabalhar mais para melhorar? Eu acho que ainda precisa trabalhar mais para melhorar mais a situação do país. Quanto mais esses políticos puderem fazer o melhor, faça, porque vai ser muito abençoado por Deus. O que fazerem melhor vai ser muito mais abençoado por Deus. A nossa entidade, a CAPESP, é uma associação que ela fala e trabalha em valorização desses seres humanos, assim como foi o seu esposo, como foi o seu pai, pessoas que lutam e trabalham numa melhoria da política, seja ela dentro de uma coordenação, de uma articulação, que tudo que o seu pai, o seu esposo ele fez e os seus filhos fazem hoje, é tudo em cima de uma articulação, de uma coordenação política, que são os assessores políticos. A senhora enxerga que uma entidade como essa, se houvesse lá atrás, há 50 anos atrás, o seu pai ele poderia ter mais estrutura para poder trabalhar tranquilamente? Ele ia ter uma situação melhor para a família. A gente não tinha passado por tanto processo, de tanta necessidade. Agora eu já olho para os políticos e vejo que a situação dos políticos, eu vejo a melhora que Deus está dando a cada um político para melhorar a nossa situação, a situação dos pobres. Eu acho isso aí em vocês. Dona Ivete, é uma felicidade tê-la aqui junto conosco, até mesmo hoje a senhora é uma história viva ao nosso lado e nós aprendemos com a senhora. Até mesmo eu quero um dia chegar à sua idade, a senhora já passou pela minha.
Então, lá no estado do Pernambuco, eu sei que a senhora também está trabalhando e desenvolvendo as suas atividades, atividades como uma grande líder também, que é religiosa, uma líder política. A senhora, para os mais novos, a senhora tem uma mensagem que a senhora acredita que é fundamental para nós chegarmos amanhã na sua idade, com a mesma lucidez, o mesmo caráter de honestidade que hoje, infelizmente, falta para muitos políticos, né? E nós temos a senhora como modelo, como uma pessoa do bem, uma pessoa honesta. Qual a mensagem que a senhora acredita que nesse momento nós podemos passar para todos aqueles que estão nos ouvindo, principalmente os mais jovens? A minha mensagem que eu tenho para as pessoas que são jovens, como vocês que estão aqui, é uma mensagem que cada dia mais vocês dêem lugar a Deus, para que o Senhor possa crescer cada um de vocês, dando sabedoria para cada um de vocês, cada um fazer melhor dentro da política. Viu? Não deixar ninguém tomar à frente de vocês para querer derrotar vocês, porque parece muitas pessoas, muitas vezes, se aproximam da pessoa e a pessoa pensa que aquilo ali é amigo e fica junto com aquilo ali, e quando a gente vê, aquela pessoa quer derrotar a vida daquele político, com inveja dele, porque não tem a capacidade que aquela pessoa tem, ele fica com inveja dele. E precisa que a gente se pegue muito com Deus para que nós não possa cair naquela tentação. E essa perseguição sempre existiu, né? Porque a senhora comentou do seu pai, a perseguição que teve, e hoje em dia, nos dias atuais, a perseguição também persiste politicamente, entrando no que a senhora acabou de falar. Então, nós temos que ter principalmente a fé, né? Primeiramente à frente de nós. Se é verdade que a fé remove montanhas, então nós temos que acreditar. Dona Ivete, nós somos muito gratos mais uma vez, e a Acapesp, ela sempre vai estar de portas abertas, de braços abertos, e nós somos gratos e leais à senhora, à sua família, por a senhora existir na nossa vida e fazer parte de mais uma vez desse momento, único e histórico, que vai ficar registrado não só para esse momento, mas para a eternidade diante dessa gravação. Muito grato, eu gostaria que a senhora se despedisse para todos os acapespianos. Eu quero agradecer em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, agradecer ao nosso irmão Sérgio, a todos vocês que me receberam com muita alegria, porque eu nunca falei na frente de uma televisão. É a primeira vez que eu estou falando. Eu só agradeço a Deus e a vocês, que Deus recompense a cada um de vocês com bênção do céu, porque vocês são amigos. Vocês são amigos, são família. Que Deus continue com vocês, estendendo as mãos dele, dando muita saúde, muitos anos de vida para cada um de vocês, que eu ainda vá para Pernambuco e tenha esse privilégio de voltar e me encontrar com vocês aqui, abraçar vocês e vocês me abraçar. Deus que abençoe cada um de vocês. Amém, a todos nós. Dona Ivete, muito grato. Nós somos gratos e leais à senhora, a toda a sua família, a senhora como nossa presidente da Acapesp do estado do Pernambuco. Hoje é uma satisfação tê-la aqui junto conosco, e eu me despeço da senhora entregando esse singelo certificado, que eu quero que a senhora leve para o seu estado do Pernambuco. Obrigada. E que a senhora possa colocar num espaço com muito carinho na sua residência, e que esse certificado a senhora possa lembrar de nós todos os dias, e saber que em qualquer parte do nosso país que a senhora esteja, a senhora tem verdadeiros amigos
que a senhora pode contar para qualquer momento. Então eu passo às suas mãos esse nosso certificado da CAPESP com muito orgulho e muita honra. Muito grato, muito grato. E muito obrigado. Deus que abençoe. De eu estar recebendo esse diploma, porque isso aqui é orientação de Deus por intermédio de vocês. Obrigado. E obrigado mesmo, de todo o meu coração. Nós que agradecemos, muito grato, e nós vamos fazer uma pequena pausa, voltando para o próximo bloco, mais entrevistas, e esse é o programa A Voz do Assessor Político, o programa da TV ACAPESP, a Associação dos Consultores, Assessores e Articuladores Políticos do Estado de São Paulo e do Brasil. Até já.